Eu queria saber, Mona, como você explicaria a Nitro Academy para um amigo seu? Eu Olhando iria para aquela falar câmera ali, ó. eu iria falar que a Nitro Academy é uma escola que é de iniciação vocacional, que vai trazer pra você, tipo assim, ajudar você a descobrir o que você quer ser quando você crescer, né, crescer. Ajudar você a ser quando travei, calma. Ajudar você a escolher uma profissão quando você crescer. Então, muitas vezes, por exemplo, o igual meu pai falou, que ele fez um curso de engenharia genética quando ele era criança. Ele queria ser muito um engenheiro genético. Só que daí ele foi pra faculdade, ele fez a engenharia genética e ele, nos primeiros meses, ele descobriu que ele não gostava de engenharia genética. Ou você gostava? Ele não gostava de engenharia genética. E aí ele mudou a engenharia dele e aí ele descobriu que a engenharia de computação era o que ele realmente gostava. Então, por exemplo, eu quero ser, vamos falar, pediatra. Eu quero ser muito pediatra. Mas eu descobri esses dias que eu gosto muito mais de dermatologia. Porque, por exemplo, estudando sobre crianças, essas coisas, talvez não seria o meu foco e eu não prestaria tanta atenção. Então, a Nitro, fazer uma aula dessa, eu ia descobrir que eu não gosto muito disso. Só que dermatologia, por exemplo, eu gosto muito de saber de pele, essas coisas, e talvez estudando isso, eu engajaria mais. Então, talvez isso ajuda. Não sei. Hum, Boa, ótima resposta. Eu acho que é uma Obrigado. resposta bem completa. E aí, Vahid, é possível trazer então algumas aulas para que a gente antecipe essa decisão desse público aí? Eu acho que mais do que escolher só a faculdade, né? A, a iniciação vocacional é a gente descobrir quem a gente é, tudo que a gente, as Perfeito. habilidades nossas, né? Então, como a gente pode desenvolver nossa comunicação, nossa habilidade de resolver problemas, né? Nossa habilidade de adaptação. Então, acho que quanto mais a gente se expõe em temas diferentes e tenta criar coisa, tirar coisa do papel, fazer projetos práticos daquilo, a gente se conhece muito, né? E às vezes até a própria ideia que, eu vou fazer direito, né? Mas não vem baseado num conhecimento, né? Vem baseado numa ideia que a gente tem daquilo, né? E o desenvolvimento da carreira vai além disso, né? Então, assim, quando você for atuar como médico, você vai precisar captar cliente, né? Vai precisar arrumar cliente. Vai Verdade. Verdade. precisar fazer uma arte para botar no seu Instagram, né? Saber falar bem, essas coisas, né? Vai ter que saber falar, Vai ter que editar vai vídeo. ter que editar vídeo. Então, Verdade. várias competências empreendedoras hoje em dia são necessárias em qualquer profissão. Uhum. Então, ao a gente treinar essas competências, elas vão ser úteis para você, independente da carreira que você for seguir. Então, por isso que também, além de iniciação vocacional, a ideia da Nitro é ser uma plataforma de experimentação de carreiras, né? Uhum. Então, que você possa, ao experimentar várias carreiras, na verdade, você leva um pouco de cada uma delas para a sua vida, né? Sim, Né? Se você entender um pouquinho de comunicação, não faz mal para ninguém, né? Um pouquinho jamais. Nenhuma profissão é só uma, né? Não tem nenhuma profissão que é só uma coisa. É verdade, é verdade. O que mais você acha que seria necessário para você saber fazer para você ser uma boa médica? Falar bem com as pessoas e não ficar. Ter paciência, porque eu acho que quando você vira médica, tem alguns pacientes que podem ser mais irritados, que eles falam com você de um jeito que não é tão agradável. Então, eu acho que sabendo relacionar com pessoas e tendo já experiência de conversar com pessoas que não te respeitam tanto e você saber ter a paciência, você saber se comunicar, você saber se expressar, eu acho muito importante, porque eu acho que isso desenvolve bastante na hora que você vai fazer uma consulta, alguma coisa. Perfeito, é É isso. bom criar laços, né, com o cliente para que ele volte, né? Também aprender sobre empreendedorismo, aprender sobre Sim, gestão sim. é extremamente importante para que você também aprenda a lidar com essas pessoas. E é que nem você falou, nenhuma profissão é só uma profissão, né? Ela exige várias competências, né? Uhum, O Vahid trouxe as metacompetências no episódio que a gente fez. Você gostaria de falar um pouco dessas metacompetências para ele e pedir a opinião deles? sim. A metacompetência é uma competência que te ajuda a criar mais competências na sua vida, né? Por exemplo, tinha citado a humildade intelectual como uma metacompetência, que é a capacidade que você tem de saber que você precisa aprender mais, que o que você sabe não é suficiente para você. Nunca vai ser suficiente.
Nossa. Que nem aquela frase famosa, né? Só sei que nada sei. Exatamente isso. E você adquire ela ao tentar fazer coisas difíceis, tá? Porque você no início, quando você só tá querendo fazer algo, você fala assim, eu consigo fazer. Vocês conseguem fazer essa atividade? Eu Eu já sei, consigo. já sei. Eu já sei. Na hora que você vai tentar, o que acontece? Não Sabe? sai. Você vê que é muito mais difícil, né? Sim. Então, isso é uma metacompetência. Outra metacompetência é o pensamento crítico. Por exemplo, você já viram um vídeo na internet que faz uma propaganda assim, tome isso daqui que você vai emagrecer 30 quilos em 30 dias, ou Sim. faça isso que você vai ficar lindo, maravilhoso. Já viram propagandas na internet? Já. Já. E aí você já sentiu a vontade de ir comprar na hora? Toda hora. Produto de cabelo, produto de pele. Aqueles produtos que faz assim, ó, com a pele, vai desliza, compro toda hora. Já viram propaganda de shampoo de Shampoo? cabelo? E Já. viu como ele muda o cabelo assim? Tem até. Mas muda mesmo alguns. Não, mas espera, instantaneamente? Fica. Alguns, mais ou menos. Fica em câmera lenta, assim. É Suficiente, assim. E o cabelo brilha de um jeito, né? Então, o pensamento crítico é a habilidade de pegar uma mensagem e criticar ela e avaliar ela, a lógica dela. Será que faz sentido? Não faz? Quem que será que está contando essa história para mim? Essa pessoa que está contando essa história para mim tem um interesse? Não tem? A argumentação que ele está trazendo ali faz lógica? Né? Então, pensar isso. Então, por exemplo, isso são metacompetências que seria útil a gente ensinar em algum momento para vocês. Assim, isso é um superpoder, como se fosse. Nossa, isso faz muito sentido que eu tô estudando. É porque, esses dias em história, eu tô estudando sobre iluminismo, que foi quando o conhecimento, ele iluminou o povo pra descobrir que o rei não tava fazendo o que era certo pra eles. Então eu acho que saber, ter um conhecimento sobre o que é o certo e o que é o errado na nossa, tipo, vida, assim, do que tá vendendo, o que tá acontecendo, assim, é muito importante, porque daí a gente tem um conhecimento sobre isso. E a gente sabe que algumas vezes não é verdade. Um shampoo, assim, que transforma o seu cabelo, a gente sabe que algumas vezes não é verdade. A gente Tá tem um forçando a barra conhecimento. ali, né? É, a gente tem um conhecimento sobre isso. Legal. É bom ter opinião, né? Sobre os assuntos, enfim, né? Você questiona, assim, você, Thiago, quando você está exposto, então, a propagandas, a coisas que as pessoas falam, você tem um ponto de reflexão sobre isso ou você aceita tudo que você ouve? Eu vejo pela lógica, né? Tipo assim, nenhum shampoo transforma instantâneo o cabelo, né? Pra ser sincero. Então, tipo assim, eu analiso e vejo se faz sentido ou não, aí eu gero minha opinião sobre esse assunto aí. E você expõe essa opinião ou você fica pra você mesmo? Como Mas que você reage? Geralmente eu guardo pra mim mesmo, Guarda assim, pra você eu mesmo? guardo pra mim mesmo. Você sabia que algumas propagandas, eles usam gatilhos mentais em você. Então, eles usam instintos seus que foram forjados dentro do seu DNA há mais de 100 mil anos. Então, ao usar isso com você, dificilmente você vai conseguir resistir a isso. Você já viu uma roda num lugar que tá todo mundo olhando naquela roda assim, e você ficou com vontade de olhar também o que estava acontecendo lá dentro? É porque eu Geralmente sou curiosa também. Então, e se todo mundo começar a correr para uma direção, você sentiria vontade de também olhar e também começar a ir lá correr ver o que naquela tá direção? acontecendo, né? Então, isso são gatilhos mentais baseados em movimentos de manada, né? E por isso que muitas vezes as propagandas, elas usam essas técnicas para você comprar uma coisa. Então, se você conhece essas coisas, você pode se proteger delas. Quando você não conhece, você acha que você realmente está convencido daquilo, mas não, você foi manipulado para aquilo. Só que antigamente, só quem tinha acesso a esse tipo de coisa era os melhores vendedores, os melhores marqueteiros, mas infelizmente hoje quase todo mundo tem acesso a esse conhecimento. Então a gente fica muito exposto. E como vocês estão mais ativos na rede social do que nunca, vocês recebem essa mensagem mais frequentemente que outras pessoas. Sim. Então, baseado no que o Vahid acabou de falar, vocês conhecem essas técnicas de gatilhos mentais? Vocês entendem o propósito da rede social, dos jogos? Vocês conseguem identificar um padrão nisso ou não? Conseguem? O outro dia não, né? Alguns meses atrás, meu irmão e eu, a gente tava vendo um vídeo de que uma moça,
Na verdade, não um almoço, um grupo de pessoas. Eles fizeram um teste com várias pessoas, que eles pegavam 2 fotos e mostravam para as pessoas: vote em qual foto você gosta mais. E aí, embaixo, o voto tava tipo 1 milhão de votos pra essa foto e tipo 2 votos pra essa foto. E toda vez que a pessoa olhava, ela sempre votava para 1 milhão. E todas as pessoas que viram essa foto sempre votaram no 1 milhão, só que uma hora eles trocaram. E as pessoas votaram no outro que tava falando 1 milhão. E eu acho que isso impacta bastante, porque, por exemplo, várias crianças no momento jogam esse jogo. Se uma criança jogar o outro jogo, ela vai ser julgada. Tipo, por que você joga esse jogo? Então, isso faz com que as crianças hoje em dia vejam coisas que todo mundo vê. E se todo mundo começa a ver outra coisa, ela começa a ver outra coisa também. Então, eu acho que isso impacto também. E não é legal Ah, ser independente do que todo mundo faz? Ter a tranquilidade de cada um tem a saber sua opinião. que você pode escolher o que você quiser sem ser obrigado a seguir a manada? Assim, Vocês já pararam pra pensar sobre isso? é Já verdade, parou é pra verdade. pensar ou não? Não, parou pra pensar, não. E você, mano, já parou pra pensar nisso ou não? Não, é porque eu acho que todos nós, né, se a gente faz uma opção que nem todo mundo faz, Você vai ser a julgada. gente vai ser Vai ser julgada, julgado. entendeu? Então, por exemplo, eu quero ir pra esse lugar. Mas, pai, todo mundo vai. E eles sempre falam, você não é todo mundo. Então, e isso é uma oportunidade que a Nitro traz. Como ela é uma escola tecnológica, ela é uma escola que vai ser engajadora, que vai trazer múltiplos conhecimentos para vocês. Ela já não é uma escola convencional. Vamos supor que a Mona, então, se matriculou na Nitro. O que você acha que os teus amigos falariam baseado na matéria que você falou? Poxa, eu tenho uma matéria assim, de tirar foto, de registrar as coisas do meu dia. Você já chegou a falar isso para os seus amigos? E qual foi a reação, caso você tenha falado? Primeiramente, eu já falei, e Já eles falou? falaram que é muito legal, porque realmente é muito legal. Mas, tipo assim, eu acho que se todos. Se eu falasse pra meus amigos e tal, eu acho que eles achariam muito legal, porque realmente eu acho que as crianças acham que essas matérias são muito legais. Ah, Ah, legal. E você? Eu- Você não fez a Nitro ainda, você não faz a Nitro, mas Não. o que que você acha que você falando, poxa, eu me matriculei numa escola que tem ensinamentos de programação, de fotografia, edição de vídeo. Ah, eu quero montar uma loja para vender online. Você falando isso para os teus amigos hoje, qual você acha que seria a reação deles? Eu acho que eles iriam gostar super, porque eu iria falar assim, né? Que ninguém gosta, tipo assim, você tá fazendo uma faculdade, aí no meio do caminho você vê que não era aquilo pra você. Você vai ter que voltar atrás, né? Procurar outra coisa. Sim, Então eu usaria esse argumento, tipo assim, você, tempo não volta, né? sim, tempo não volta. Então você tem que fazer uma coisa assim que você queira pra vida mesmo. Então eu acho que eles pegariam a ideia. Eu Seria acho que fácil de convencer? sim, acho que seria assim. Legal. Mona, você fez uma aula experimental de estagiando como youtuber. Como foi essa aula experimental? Você poderia contar? Eu achei que foi muito legal, porque a professora, ela era muito engajadora, então ela trazia a nossa atenção. Sempre quando, tipo, alguma coisa acontecia e eu não prestava muita atenção, sempre a animação dela levava a minha atenção de volta. Então, eu achei muito legal, porque ela fez várias brincadeiras com a gente, ela fez algum quiz com a gente, ela conversou com a gente. Então, eu achei a aula muito legal, experimental. Eu faria super de novo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando essa aula experimental que tu fez, baseado no modelo de escola tradicional, escola que você faz hoje, o que que você acha que poderia ser melhorado no modelo de escola tradicional que eles não oferecem, mas que hoje a Nitro oferece? Eu acho que a atenção dos alunos, Tá. porque muitas vezes na sala, por exemplo, eu olho pra trás, o povo tá dormindo. Vou mexer no celular. Ou mexendo. Não, é que na minha escola não pode Não celular. pode? Não. Já Mas- tem lei, né, que proíbe. Já tem lei? Na minha já tem também. Não vai isso levar mais celular, Não então? pode, leva? Não toma pode. suspensão. Ah, é? Toma suspensão? Pega o celular, leva na secretaria e não pode mais mexer. Já era. Você tá sentindo falta? Não, também. Pior que eu também não. E você? Pior que eu também não, eu tô me adaptando. Mas antes você usava. Não, nunca. Nem todas as escolas que eu estudei, não podia mexer no celular. E você, na sua escola, você estudou? Podia mexer no celular ou não podia? Podia, mas Podia mexer no celular dentro da Podia. sala de aula? podia. E o pessoal tudo mexendo. Diante que o professor não veja, podia. Então o professor virou as costas, tá passando matéria. Tá todo mundo mexendo no Assim, celular. A real agora, A né? real, né? Não, mas as escolas que algumas vezes tinham um Chromebook, ou tipo, que você podia, era online, muitas vezes, por exemplo, uma escola atrás que eu estudava, era Chromebook, quando eu passava
na frente do coisa do ensino médio, eu ouvia, tipo, o computador tava cheio de jogo e o povo tava jogando e o professor tava lá. Não. E, tipo, eu acho que o professor, se ele fosse engajador, não ficar só, tipo, sério falando, eu acho que traria muito mais atenção dos alunos. Porque algumas vezes parece que esses professores que estão ensinando, eles, tipo assim, não querem a atenção dos alunos. Eles só estão lá pra ensinar mesmo. Quem tá aprendendo, bom pra ele. E quem não tá aprendendo, aí ele se arranja alguma coisa pra fazer da vida. Mas eu acho que o professor que ele é engajador, que ele quer Ensinar você. ele quer ensinar os alunos, ele quer que todo mundo saiba disso e termine a vida sabendo disso. E eu acho que aí ele traz atenção pros alunos, entendeu? Yeah.